Olá, tudo bem? Terçou com mais uma live com Gabi. Um feliz 2021 para todo mundo. Boa noite, meu amor. Boa noite, Misha. Bom, gente, primeira live de 2021. Tô muito feliz por ter voltado com as lives, né? Muitas pessoas me perguntavam, né, quando que vai começar, quando que você vai fazer as lives, do que você vai fazer as lives. E, e assim, muitos temas foram propostos, né? Mas acho que nada como começar o ano de 2021 com um planejamento bem bacana. Então, essa foi a minha proposta da primeira live de 2021, né? Planejando 2021. E essa semana, entre semana passada e essa semana, eu perguntei para algumas pessoas, né? Qual foi o balanço de 2020 e quais os planejamentos para esse ano de 2021. E eu obtive muitas respostas. Eu acho que foi isso que fez com que eu decidisse fazer essa live de hoje, tá? Boa noite, então, para quem eu não falei. Eu vi que entrou um pessoalzinho aqui: a Selma, a Nádia, o Gabriel, meu pai. Boa noite. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho, né? Então, a minha intenção seria, né, fazer lives, continuar com as lives, né? Então eu pretendo ou lives semanais ou quinzenais, né? Mas a intenção é estar aqui pertinho de vocês sempre. Oi, boa noite, Ariane. Oi, Isa. O pessoal tá entrando. Feliz ano novo aí para quem eu não falei. Deixa eu ver aqui se dá para escrever. Queria deixar uma frase aqui para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo. Todos estão me ouvindo bem, vendo bem? Coloca um joinha, por favor. Deixa eu só ver aqui que eu não tô conseguindo. Ok, gente. Não sei por que eu não tô conseguindo colocar aqui. Mas tudo bem. A frase que eu queria colocar para vocês é: planejar é criar o futuro, né? Então, como hoje vamos falar de planejamento, né? Então essa frase é bem legal. Planejar é criar o futuro. Muito bem. Então, bom ano, Regina. Boa noite, Fabiana, Braga. Muito bem. Então, como eu estava falando, a intenção é manter as lives, né, com convidados aí. Também já tinha comentado com alguns pacientes que eu vou iniciar as lives também para adolescentes e automaticamente para os pais também. Então, fiquem ligados aí que a gente vai começar com essas lives, né? Boa noite, Emiliana. Bom, conforme o pessoal vai entrando, né, eu vou explicando um pouquinho para vocês como que eu pensei em fazer essa live hoje, né? Até fiz um vídeo e postei hoje com uma reflexão, né? Até para a gente poder pensar um pouquinho, né? Refletir como foi esse ano de 2020. E eu percebi que nada melhor que planejar esse ano de 2021 com base em todas as nossas experiências vividas no ano de 2020, né? Não só isso, ver as experiências que nós passamos, ver o que deu certo, o que não deu, o porquê que deu certo e por que não deu, e de repente
passar as metas, as mesmas metas para o ano de 2021, enfim. Então eu acredito que uma reflexão que a gente tem que fazer e que é muito importante seria: como foi o seu ano de 2020? Né? Pensando, foi um ano de pandemia, foi um ano completamente atípico, de muitos desafios, de superação, né? De derrotas temporárias, né? Que não seria fracasso, seriam derrotas temporárias. Então, como que foi o ano de 2020? Né? E isso, a gente tem que pensar tanto no que deu certo e tanto que não deu tanto certo, tá bom? Gente, qualquer dúvida, comentário, vai colocando aqui que eu vou respondendo, comentando, tá bom? Boa noite, Isa. Vi que a Isa entrou aqui, a Dani, a Amanda, o China. Feliz 2021 para vocês, viu? Então, como foi o seu ano de 2020? Os objetivos que você traçou para o ano de 2020 deram certo? Todos os objetivos? Eles foram realizados? Se foram realizados, quais foram as ações que vocês precisaram tomar, né? E mais que isso, conseguir atingir o meu objetivo, comemora, né? Às vezes a gente não tem o hábito de comemorar, e o comemorar é muito importante, né? Comemorar as conquistas, os avanços, né? Cada passinho. A gente sabe o quanto isso é importante, o tanto de energia que a gente coloca nisso, né? O China tá falando aqui, foi muito bom 2020, apesar de trabalhar pouco. Foi um ano bem atípico, né? Muitas pessoas não puderam trabalhar, outras não pararam de trabalhar, então foi um cenário muito distinto, né? Mas dependendo da área, realmente, muitos não trabalharam muito, né? Então, em relação aos objetivos, foram alcançados? Comemore, repita as atividades, repita as ações, né? Multiplique isso, é muito importante. E os objetivos que não deram certo? O que eu poderia ter feito de diferente para conquistar aquilo que eu queria? Mas não com o intuito de lamentar, com o intuito de: qual outra estratégia que eu posso fazer? Qual outra decisão que eu posso tomar? Que outro caminho que eu posso seguir? Não é desistir, é mudar de caminho, né? Então, isso é muito importante. E o que eu não consegui conquistar, o que eu peguei de aprendizado? O que eu aprendi com tudo isso? Isso é muito importante. A Dani tá falando aqui, verdade, comemorar até as pequenas coisas. Sim, é muito importante, porque você acaba se impulsionando a ter mais conquistas, né? Não é porque é singelo, é só um passinho que não tem que ser comemorado. Tem que ser comemorado sim, né? Todo esforço. Boa noite, Ana. Vi que ela entrou aqui. Então, mesmo que não conseguiu, não desanima, não se frustra, muda de caminho, né? E pega isso como aprendizado. Vamos pensar o seguinte, um pouquinho mais o ano que passou, né? Esse ano de 2020. Como que foi a minha vida? Quais as coisas positivas que aconteceram? Quais os aprendizados, as dificuldades que eu tive, os desafios, as derrotas temporárias, enfim, os pontos fortes, o que eu preciso melhorar, né? A gente precisa tomar consciência sempre, né? De todos os aspectos positivos e de como a gente consegue superar os nossos obstáculos, né? Cada um supera de uma forma, cada um tem seu tempo, o seu momento, né? E tomando consciência e potencializando esses aspectos positivos, o que acontece? A gente aumenta a nossa capacidade
de lidar com situações desafiadoras. Então, isso é muito importante, tá? Então, recapitulando, para o pessoal que entrou aqui agora, eu vi que algumas pessoas entraram agora. Boa noite, Ju. Boa noite, Elisângela. Reflexão. Como foi o meu ano de 2020? Tanto positivo como negativo, o que eu consegui, o que eu não consegui. O que eu consegui, vou comemorar e vou repetir esse comportamento. O que eu não consegui, o que eu poderia ter feito. E se eu vou manter essa meta para esse ano, como que eu vou fazer, né? E tomar consciência de que quanto mais a gente quer atingir aquele objetivo, mais a gente consegue ter as ferramentas e os recursos necessários, né? Então, isso é muito importante. Acho que antes da gente começar a planejar, a descrever mesmo, listar as nossas metas, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Então, eu tô vendo que tem alguns pacientes aí, eles vão concordar comigo. A gente falar um pouquinho da obrigação, né? Então, quando a gente fala metas, às vezes às vezes vem na nossa cabeça assim: eu tenho que emagrecer, eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que. Isso é uma frase que eu falo que a gente tem que tirar da nossa vida. O eu tenho que é obrigação. E muitas vezes, obrigação, o que é obrigado, a gente não faz de coração, não faz sentido pra gente. Já vem com uma energia densa, pesada. Então, assim, eu tenho que? Não, eu quero. Eu desejo isso, eu posso fazer isso, eu consigo. E não eu tenho que. Eu tenho que é obrigação. A gente não tem obrigação de nada. A gente tem que querer, se permitir. Aquilo tem que fazer sentido, tem que ter um valor especial para você. Então vamos pensar um pouquinho nessa parte de obrigação. Eu tenho que? Mas será que eu tenho que mesmo? Né? Será que é uma coisa minha ou do outro? Então, vamos pensar um pouquinho nisso também, né? Agora, como eu disse, que eu ia dar dicas para vocês de como conseguir. Eu sei que algumas pessoas aí já traçou o seu planejamento para esse ano de 2021, mas muitas pessoas em dúvida. Enfim, eu separei basicamente em 3 passos, né? Depois eu vou fazer até um post e vou deixar no meu Instagram com os passos que eu acho interessante, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procure, tá bom? Para a maioria das pessoas que eu perguntei, e aí, qual que é o planejamento de 2021? A maioria das pessoas me falaram de trabalho, né? Trabalho, tô preocupada com o meu trabalho, não sei, pandemia, vacina, vai sair a vacina, não vai. Precisamos pensar no mundo como está, tudo que está acontecendo? Precisamos, é positivo. Mas precisamos ter metas pessoais, profissionais, sociais, espirituais, né? E pensar como um todo, né? A Bia tá falando aqui, ficar viva é o plano, muito bem. Ficar viva bem, com saúde, com certeza, né? Não só saúde física, saúde mental também. Isso é muito importante. Então, vamos pensar em metas. Quais as suas metas para esse ano de 2021? É importante você visualizar essas metas, sair da cabeça, né? Visualiza, escreva, coloque num papel, num mural, enfim, num planner, o pessoal, agenda visual. O importante é você tirar da mente e colocar no papel, para você visualizar, né?
Meu pai tá falando aqui, 2020, o ano do aprendizado, todos na mesma tempestade, mas com embarcações diferentes. Exatamente. Eu acredito que cada um teve um aprendizado, né, uma visão totalmente diferente, né? Então achei bem legal essa analogia, todos na mesma tempestade, mas com embarcações diferentes. Muito bem, isso aí. Então, metas. O que seria? Eu decidi listar algumas coisas até para dar ideias para vocês, né? Minhas metas em relação a estudo, quero estudar mais, quero me formar, quero me especializar, quero fazer uma pós. Emprego, quero mudar de emprego, eu quero subir de cargo, eu quero mudar de área, né? Tem tantas coisas aí relacionadas ao lado profissional, quero me especializar, né? Quero me destacar de uma maneira totalmente diferente, né? O que faz parte também. Misha tá falando aqui, eu tenho medo de fazer as coisas e não darem certo. A indecisão toma conta e no fim não faço nada. Vamos falar um pouquinho disso depois, tá, Misha? Que é um alerta para quem faz planejamento, que é a procrastinação, né? É esse medo de fazer as coisas, medo de não dar certo, e se, a indecisão toma conta e você não sai do lugar. Depois a gente vai falar disso, tá? Fica tranquila, tá marcadinho aqui. Então, quais as suas metas, né? Então, de repente fazer um curso, economizar, investir seu dinheiro, investir na sua saúde mental com terapia. Olha que ideia ótima, o que é muito bom, eu falo para os meus pacientes, é um investimento. Saúde mental, emocional, física, é muito importante, tá? Quem sabe colocar aí a terapia no seu planejamento de 2021. E quem já faz continuar também, né? Saúde física, fazer mais exercício, fazer uma reeducação alimentar, se envolver em algum projeto social, fazer algum trabalho social, valorizar mais o tempo em família, né? Construir uma família, mudar de cidade, adquirir coisas materiais também, que é importante, né? Evoluir espiritualmente, participar mais né, da religião que você frequenta, acredita, enfim, está mais engajado nisso. Então, tudo que te alimenta de uma certa forma. Então, eu dei algumas ideias para vocês pensarem, né? Em todos os sentidos. E assim, olhando as metas, colocando essas metas aí listadas, né? Elas fazem sentido para você? E o que é fazer sentido? Sabe aquilo que move, aquilo que esquenta o coração? Aquilo que dá aquela borboleta na barriga, né? Aquela vontade em fazer, faz sentido? Essas metas, elas estão de acordo com as minhas condições atuais? Eu consigo atingir o meu objetivo? Eu tenho condição? E condição a gente fala de tudo, tá, gente? Psicológica, tempo, determinação, né? O tanto que eu vou conseguir me dedicar àquilo. Então, ela tem que ser específica. As suas metas precisam ser alcançáveis, né? E nada é impossível. Tudo precisa de um planejamento. Então, se faz sentido, se está de acordo com as suas condições, eu acho que a gente tem que, antes de determinar um plano de ação mesmo, de colocar em prática, determinar um prazo para essas metas, né? As metas, elas podem ter um prazo de curto, médio, longo prazo. Quem faz isso é você. Então, curto prazo, uma semana, um mês, um dia. Médio prazo, 2, 3 meses. Longo prazo, anos.
é importante porque, se for ver, as metas de curto prazo complementam as de médio e que tornam, né, elas chegam mais próximas às metas de longo prazo. Então é importante a meta ser específica e a gente determinar prazo para elas, tá? A Antonella. Ah, sim, Aline, Antonella. Borboletas no estômago atrapalha muito. Às vezes atrapalha. Atrapalha quando a ansiedade toma conta. Eu digo assim, borboletas no estômago é aquela ansiedade gostosa, é aquela sensação, nossa, que legal, vou fazer isso, isso mexe comigo, isso me dá mais vontade de fazer, né? Então, não é essas borboletas aí que atrapalham, tá? A gente tem que saber lidar e fazer com que essas borboletas não nos travam, tá? Tem que ser uma coisa positiva e não negativa. Bom, definimos as metas, vimos que são específicas, que são alcançáveis, eu consigo. Vou determinar prazo para elas, né? De curto, médio e longo prazo, e vou fazer meu plano de ação. Então, assim, nada adianta a gente colocar no papel, ficar pensando e não colocar em prática, né? Então, às vezes a gente pensa, pede opinião de um, de outro, aí bate a insegurança, é um pouco do que a Misha falou aqui pra gente, né? Tem medo de fazer as coisas, medo de não dar certo, mesmo fazendo todo um planejamento, fica indecisa, escuta a opinião de muitas pessoas e fica balançada e acaba não fazendo nada. Então, isso pode acontecer também, né? Mas, se a gente tem muito bem definidas essas metas, se dentro dessas metas a gente sente que são objetivos que realmente a gente quer alcançar, determinamos prazo e vamos fazer o plano de ação, o que eu tenho que fazer para atingir isso? Quais as ações que eu preciso tomar? Tudo dentro do seu limite, tudo dentro do seu tempo. Então, assim, não adianta querer fazer tudo de uma vez. Eu tenho várias metas, Gabi. Qual que eu começo? Você vai olhar para todas as metas e vai ver o que você se sente mais confortável em começar. Faça níveis de prioridade. Faça um cronograma do ano todo, de repente. Você pode fazer o seu planejamento de 2021 um calendário, né? O que eu quero. Quando a gente faz um planejamento financeiro, né? Nas planilhas, enfim, a gente pega muito essa parte do calendário. Então a gente tem que. Cada um funciona de um jeito, então cada um vai se organizar de uma maneira que se sinta mais confortável e não se atrapalhe mais, tá? Então é importante esse plano de ação ser bem detalhado. O que eu preciso fazer? Depende só de mim, depende de outra pessoa para eu poder conseguir atingir esse objetivo, né? Então, vai ser só o meu poder pessoal, vai ser o poder coletivo, vou precisar de outras pessoas também para me ajudar. Em quanto tempo eu quero atingir meu objetivo? Então, assim, eu até vou dar um exemplo em relação a uma ideia material. Por exemplo, eu quero um carro. Tá, mas qual carro eu quero, qual valor eu posso gastar, qual o tipo de pagamento que eu vou fazer, eu vou pagar à vista, eu vou financiar, eu vou fazer empréstimo, em quanto tempo eu vou conseguir esse dinheiro, eu já tenho dinheiro, e pensar em outras coisas também, né? IPVA, gasolina, manutenção, consertos imprevistos, então tudo tem que ser muito bem planejado. A Misha aqui está falando, definir se é a longo, médio ou curto prazo. Depende muito do objetivo, não sei se é isso que você me perguntou, mas eu vou responder. Depende muito do objetivo. Coisas você consegue fazer em curto prazo, não precisa de muito tempo, não tem tantas etapas
no seu planejamento. Mas eu costumo falar assim, curto prazo, um dia, uma semana, médio prazo, 2, 3 meses, 5, 6, longo prazo, 1 ano, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Depois depende muito do que você está planejando, tá? Muito importante, gente. Depois que a gente define as metas, define os prazos e monta todo o plano de ação, vamos colocar em prática? Vamos. E precisamos potencializar muitas coisas para conseguir colocar em prática, para não desanimar no meio do caminho, para não desistir, né? Então, força de vontade, autoconfiança, segurança. Precisamos ser reféns de hábitos bons, né? Hábitos bons que geram bons resultados, motivação, liderança, né? Pilotar o teu avião, falar, não, eu que mando aqui, eu que vou conseguir fazer. Enfim, Misha está perguntando, planejar demais pode atrapalhar? Olha, planejar demais, não. Eu acho o seguinte, tem que se fazer um planejamento que você se sinta seguro e colocar em prática. O problema é só planejar. Planejar, 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 planejar e não colocar em ação. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se mexer, né? Então, planeja, faz um plano, coloca em prática. Tá dando certo? Beleza. Não tá dando certo? Vamos mudar o caminho? Então, só ficar aqui não dá certo. Tem que colocar em prática. Tem que ter ação. Oi, Laís. Boa noite. O Di tá falando aqui. Definir a prioridade e o prazo para mim são essenciais. Exatamente. De dar prioridade às coisas que você considera, né, importantes de se conquistar, e prazo. Isso nos traz segurança, né? Então ele olha para aquele planejamento e ele consegue se sentir seguro com tudo aquilo que ele está fazendo. Então, muito bem, ó, uma dica importante aí que o Di deu. Definir a prioridade e o prazo pode ser essencial e trazer essa calma, né? Gi, minha querida, como se manter motivada? Boa pergunta. A motivação, ela vem muito do fazer sentido. Então, assim, se você tem um objetivo, aquilo faz sentido para você, você sempre vai conseguir alimentar a sua motivação. Por quê? Se faz sentido, você vai se sentir segura, você vai ter a força de vontade que você precisa, você vai conseguir reproduzir hábitos bons. Então aquilo tem que fazer sentido, tem que mexer com você positivamente, né? Tem que te mover de alguma forma. Então seria isso. Sonho sem meta é só sonho, sonho com meta é realização. Exatamente, por isso que as metas são importantes, gente. É importante sim. A gente precisa definir o que a gente quer e o que a gente não quer também, mas aqui no caso é o que a gente está querendo aí para esse ano que já começou e que já está sendo incrível. Vamos pensar assim. Aline, nunca desista dos seus sonhos. Isso mesmo, Aline. Uma vida sem sonhos é uma vida sem sentido. A gente precisa sonhar, né? A gente precisa viajar nos nossos pensamentos. Nós precisamos querer tornar os nossos sonhos em realidade. Isso é muito importante. Para a gente conseguir, né? E para a gente obter êxito, eu coloquei algumas coisinhas aqui para a gente tomar cuidado. Então vamos tomar muito cuidado, isso para a vida toda, não só para 2021, mas vamos tomar muito cuidado com algumas coisas. Então até coloquei aqui, cuidado, alerta, perigo, coisas que podem atrapalhar
o seu planejamento de metas para esse ano, tá? Uma coisa que a Misha falou ali, procrastinação. Eu vou deixando, eu vou desanimando. Não, deixa para depois, agora não é o momento. Atrapalha. Não adianta, nada vai acontecer. Eu vou deixar para depois, eu vou empurrando com a barriga. Quando eu vejo o ano já acabou e eu não fiz nada do que eu planejei. Ou sempre coloquei culpa em outras pessoas, nas situações, né? Eu terceirizei as minhas metas, os meus sonhos. Eu procrastinei. Então, tome muito cuidado com isso, não se sabotem, tá? Ser imediatista, gente, tem coisas que não é para ontem, não é para hoje, não é para amanhã. Requer tempo, tenham paciência. Para isso, planejamento. Não adianta querer tudo de uma vez e não ter as coisas com qualidade e muitas vezes não valorizar as coisas, tá? Criar expectativa. Essa parte de expectativa é um pouco complicado, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente cria uma expectativa e acaba não acontecendo e vem a frustração e às vezes a gente desiste do que estava querendo fazer. Então, assim, às vezes criar expectativa faz parte. O que a gente não pode fazer é com que isso bloqueie as nossas ações. Então, criei expectativa, acabou não saindo do jeito que eu quis, vou mudar, né? Não precisa ser daquele jeito. Não preciso me frustrar, né? Tomar cuidado com frustração. O que seria frustração? É você planejar uma coisa e aquela coisa não sair do jeito que você queria. A frustração até pode vir, mas ela tem que ir embora e tem que ser substituída por ação, mudança de planos. Não deu certo desse jeito, vamos para o outro. Será que realmente faz sentido o que eu estou fazendo? Será que realmente eu quero isso? Às vezes a gente está fazendo as coisas no automático, tá? Pensa um pouquinho nisso. Cobrança excessiva, gente. Se cobrar demais, adianta? Eu sei que muita gente se cobra, que busca pela perfeição, que busca pela qualidade, mas se cobrar demais gera muito sofrimento. Tudo tem seu tempo, calma. É muito importante ter essa calma, tá? Tenta nivelar essa cobrança de uma forma que eu me cobro e eu me impulsiono a fazer. E não eu me cobro, me sufoco, isso me deixa pesada, enfim, né? Oi, Kel, irmã querida, às vezes é inconsistente. Às vezes é inconsistente o quê? A cobrança? Não entendi, escreve aí que eu vou comentar, tá? Que eu vou falando outras coisas aqui. Colocar o dinheiro como desculpa. Ah, eu não consigo planejar essa meta porque eu não tenho dinheiro, porque, né? Mas e se existem outras possibilidades? Ah, inconsciente. Às vezes é inconsciente, tá? Você diz em relação à cobrança, né? Com certeza. A procrastinação também às vezes vem no inconsciente e demora um pouco para a gente tomar consciência. Cobrança também. Mas aí, irmã, é o seguinte, você sabe o quanto a terapia ajuda nisso, né? Controlar as emoções, a entender o que tá atrás daquele sentimento, daquela emoção. Então, isso ajuda a gente a trazer a consciência de volta. Mas muitas ações que a gente toma, a irmã aí, a Raquel, tem razão. Muitas vezes é inconsciente, precisamos prestar atenção nisso. Então, colocar o dinheiro como desculpa, a falta de dinheiro, ou enfim, reclamar, né? Às vezes não é só o dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, o que eu preciso fazer para ter esse dinheiro? Quais as ações eu vou tomar para conseguir ter esse capital, né? Para atingir a minha meta. E tomar cuidado também, ter um alerta aí com as pessoas que se aproximam da gente com pessoas tóxicas, né? Toxicidade de fala.
Então, pessoas negativas, tóxicas, que te deixam lá para baixo, né? Existem muitas pessoas assim, e realmente são pessoas que precisam sim de ajuda, mas precisam se permitir a ter essa ajuda também. Mas evitar, né? Eu sei que às vezes, de repente, dentro do ambiente de trabalho, a gente acaba convivendo com pessoas tóxicas e tem que conviver. A gente muitas vezes tenta ajudar essas pessoas, mas às vezes, se elas não se dão conta de que estão atrapalhando, ou que se traz esse peso, né? A gente tem que identificar quem faz bem pra gente, quem não faz, e a gente faz esse movimento, né? A Kel tá falando aqui, enxergar caminhos diferentes, exatamente. Não tá dando certo de um jeito? Vamos para outros. Plano A, B, C, D. Quantos planos você quiser. A cobrança, a autocobrança é um gatilho muito forte para ansiedade. Muito, gente. Muito mesmo. Eu percebo muito isso em consultório. Eu vejo o quanto as pessoas são cobradas, cobram os outros, e isso gera uma ansiedade a ponto de não conseguir fazer nada, né? É como se travasse, né? Então, por isso que tem que ter... estou me cobrando demais, está me fazendo mal? Opa, peraí, tá tudo bem, eu tô fazendo o meu melhor, tudo tem seu tempo, né? Não precisa ser rápido demais, eu não preciso... Tem prazo, tá? Dá para negociar isso em relação a trabalho, né? Então, a gente tem que pensar nisso também, que a gente tem que controlar para que não haja crises de ansiedade, para que isso não vire uma síndrome do pânico, para que isso não gere uma depressão, tá bom? Su, e o que fazer quando essas pessoas são da própria família, pessoas tóxicas, negativas? Complicado, né? Dentro de casa. Ou dentro de casa, ciclo de amizades. Eu acho que assim, primeiro, como faz parte da família, a gente se preocupa, né? Tem um sentimento envolvido. E eu acho que a primeira coisa seria, de repente, tentar ajudar, né? Pontuar de que não tá legal. E simplesmente, se a pessoa não aceitar ajuda, é bem complicado isso, porque a gente fica com aquele sentimento de impotência, né? Eu vejo que a pessoa faz mal, não só para você, mas para as pessoas que estão em volta, são pessoas tóxicas, negativas, que sempre está reclamando. Mas se a pessoa não quer ajuda, se a pessoa não se permite a ser ajudada, aí fica complicado. Então, o que acontece? Normalmente, quando é em ambiente familiar ou ciclo de amizades, as pessoas acabam se afastando, né? Porque a pessoa já sofre por si só. E ela acaba interferindo, acaba, né, magoando outra pessoa, essa pessoa se sente magoada e acaba se afastando. Então, se a pessoa não aceita ajuda, não consegue enxergar isso, muitas vezes é o afastamento mesmo, pelo menos temporário, até a pessoa, a gente espera que a pessoa tome essa consciência e procure ajuda, porque isso prejudica muito a pessoa também, né? A saúde física, mental, enfim. Mas família, o que normalmente faz é se afastar, não tem jeito, e torcer para a pessoa realmente procurar ajuda, pedir por ajuda. Aline, como lidar com narcisistas, pessoas assim? Então, depende muito do quanto você quer conviver com essa pessoa. Precisa realmente conviver com esse tipo de pessoa, né? Nós não somos obrigados a conviver com as pessoas se a gente não se sente bem perto delas,
né? Isso que eu falei, a gente pode até ver que a pessoa tá no buraco, mas se ela não quiser sair dali, se ela não consegue ter a empatia pelo outro, né? Dificilmente a gente consegue mostrar para ela. A gente pode tentar ajudar, mas é complicado, né? Então, acho que você quer lidar porque precisa conviver com essa pessoa, é obrigação, eu tenho que conviver com essa pessoa, ou simplesmente eu não convivendo com ela já vai melhorar. Eu acho que tem que pensar um pouquinho nisso, viu, Aline? Depois, se você quiser, a gente pode conversar isso, tá bom? A Emiliana tá falando aqui, antes de tudo a pessoa precisa aceitar ajuda e infelizmente não são todas que se permitem. Exatamente. É aquele negócio. Eu tô lá no meu consultório e todos sabem que eu tô lá para ajudar, é minha missão de vida. Só que não adianta nada eu estar lá disposta e a pessoa não querer, né? A pessoa não se permitir a isso, né? Então, e cada um tem seu tempo, viu, gente? Pode ser que não agora, mas depois procure ajuda e consiga, sim, ser uma pessoa melhor, primeiro para si e depois para as outras pessoas. Porque a transformação, eu sempre falo para os meus pacientes, a transformação ela vem de dentro e tem que fazer sentido para mim. Mudar pelo outro não dá certo. Então, assim, se eu tenho um tipo de comportamento que não me faz bem, aí eu mudo, eu me transformo. E isso reflete na minha vida, na vida de todo mundo que está em volta de mim. Então a gente tem que pensar na transformação interna, né? E que seja por você mesmo, certo? Bom, gente, eu acho que consegui passar tudo para vocês, dicas aí de como fazer o seu planejamento para esse ano de 2021. Então, quem já tinha feito, ter a certeza de que é isso que vocês querem, né? Quem ainda não fez, a maioria do pessoal que eu perguntei não tinha feito. Quem ainda não fez, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Depois eu vou fazer um post com as dicas que eu dei, né? Tomar cuidado, né? Alerta com algumas coisas que no caso aí a gente tem que prestar bastante atenção, né? Para não atrapalhar o nosso planejamento. E é isso. Mais uma vez, né? Eu queria agradecer a todos vocês. Ficou alguma dúvida? Querem comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Como eu falei no comecinho da live, a intenção é manter com as lives diversos temas. Aceito sugestões de temas também. Além de lives com diversos assuntos, eu vou intercalando lives para adolescentes. Eu já tinha comentado desse projeto, né? Que ainda esse mês eu vou fazer sim uma live direcionado para os adolescentes e automaticamente para os pais também. E é isso. Obrigada, irmã. Arrasou como sempre. Eu vi que entrou um pessoalzinho aqui depois. Rafa, a Natália, a Kátia, minha colega aí de profissão, o Pablo, a Duda, Maria Eduarda, o Diva, um beijo, grata também, Elisângela, Nádia, Ana, gratidão por todos. Ótima live, amor, gratidão pelas palavras. Sim, terão próximas. Muito obrigada. A Ju entrou agora. Ju, eu tô terminando a live, mas eu vou deixar gravado, você assiste depois, tá bom? Karina também. A Dani, ansiosa pela próxima live também. Muito bem, gente. Gratidão pela presença de vocês. Estava com saudades de aparecer por aqui, né? E estaremos juntos esse ano com muitos temas. E entrou agora também o Rodolfo. Depois eu vou deixar a live aí, tá?
gravada. Gratidão pelos amigos, pacientes, família, amor, muita gente aí, amigos, muita gente ligadinha na live. Gratidão, boa semana para todos vocês. Agora eu vou manter as lives de terça-feira, tá, gente? Tava de sexta, agora eu vou manter de terça-feira. Normalmente esse horário mesmo das 8, tá certo? Amisha, gratidão a você por essa live maravilhosa. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado e até a próxima live. Um beijo.